Marta e Luísa Andrade, mãe e filha, tinham uma relação que parecia indestrutível. Juntas nas consultas médicas, nas compras no mercado, nas séries no sofá. Luísa, aos 24 anos, sonhava em abrir um ateliê com a mãe, sua maior parceira, sua referência de vida. Elas confiavam uma na outra cegamente, construindo uma rotina que, por fora, era a imagem de uma família perfeita, em um bairro tranquilo e acolhedor. Mas por trás daquela fachada impecável, daquelas portas fechadas, uma possessividade doentia crescia em silêncio na mente de Marta. Até que a decisão de Luísa de morar com o namorado, levando parte das economias conjuntas, rompeu o frágil equilíbrio. Luísa desapareceu. Ninguém sabia o que havia acontecido, até que uma noite de tempestade revelou a verdade mais cruel, desenterrando não só um corpo no quintal, mas também a investigação que provaria. A pessoa em quem Luísa mais confiava era, na verdade, sua maior ameaça. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Marta Andrade, aos 48 anos, e sua filha, Luísa Andrade, de 24, viviam em uma relação de intensa proximidade. Elas residiam juntas. A casa, localizada em um bairro tranquilo, era conhecida por todos. A comunidade local considerava a família Andrade um exemplo. A percepção geral era de uma família perfeita. A rotina de Marta e Luísa era marcada pela partilha de todas as atividades. Consultas médicas eram agendamentos conjuntos. Compras no mercado se tornavam passeios mãe e filha. As noites eram dedicadas a séries de televisão, assistidas lado a lado no sofá da sala. Esta era a imagem constante, uma imagem de unidade e apoio incondicional. Luísa, uma jovem costureira, nutria um sonho profissional. Ela planejava abrir seu próprio ateliê de costura. Este projeto incluía a mãe. Marta seria sua parceira neste empreendimento. A visão de Luísa era de um futuro conjunto. Um futuro onde a parceria profissional se somaria à familiar. Esta perspectiva reforçava a ideia de uma relação inseparável. Uma relação baseada em confiança mútua. A vida de Luísa girava em torno da mãe. A vida de Marta girava em torno da filha. Esta dinâmica era o padrão estabelecido há anos. A ausência de um pai, após o falecimento do marido de Marta, intensificou este vínculo. Marta assumiu papéis duplos. Luísa preencheu um vazio. O arranjo era funcional. Era a normalidade. A casa dos Andrade projetava estabilidade. Era um lar bem cuidado. O quintal era sempre arrumado, a vizinhança observava essa harmonia. Não havia sinais visíveis de conflito. A fachada era inabalável. Era a verdade para todos que as conheciam. Uma família feliz, uma relação invejável. A vida seguia seu curso sem alertas. A cumplicidade era evidente nos gestos diários. Conversas sobre o futuro eram constantes. Planos eram traçados em conjunto. O sonho do ateliê simbolizava esta união. Seria um espaço delas, um legado compartilhado. A comunidade admirava a história de Marta e Luísa, uma história de amor familiar, uma história sem falhas aparentes. A tranquilidade do bairro espelhava a tranquilidade do lar. A casa emanava paz. A relação parecia indissolúvel. Esta era a imagem projetada por ambas. Era a imagem aceita pela sociedade. Era a realidade construída, uma realidade que para o mundo exterior era completa, sem indícios de desarmonia. A normalidade era a regra, a felicidade era o padrão, a fachada era impecável. Luísa Andrade nutria ambições para sua vida adulta. Ela desejava estabelecer seu próprio ateliê de costura. Este projeto simbolizava sua independência profissional. Além disso, Luísa planejava uma mudança significativa em sua vida pessoal. Seu namorado, Rafael, integrava esses novos planos. A relação de Luísa e Rafael havia evoluído. Eles decidiram morar juntos. Em 5 de setembro de 2023, Luísa comunicou sua decisão à mãe. Ela informou Marta sobre a mudança para um novo lar com Rafael. Para Luísa, este anúncio marcava o início de sua autonomia. Era um passo em direção a uma vida independente. A notícia, no entanto,
foi recebida de forma diferente por Marta. A mãe encarou a decisão da filha como uma perda. Marta via Luísa como uma parte integral de sua vida e lar. A ideia de Luísa ter um espaço próprio, longe da casa onde sempre viveram, gerou desconforto. A dependência de Marta em relação à filha era significativa. Não se tratava apenas de um laço afetivo. A presença constante de Luísa estruturava a rotina de Marta. Marta não aceitava a perspectiva de perder a filha para outro lar. Este foi o primeiro sinal evidente de tensão na dinâmica familiar. A harmonia antes percebida começou a ser questionada. O desejo de independência de Luísa entrava em conflito direto com o controle materno exercido por Marta. A fachada de família perfeita, mantida por anos, começava a demonstrar suas primeiras fissuras. A decisão de Luísa foi um catalisador. Ela buscava sua própria vida adulta e a construção de um futuro independente. Marta interpretou essa busca como um abandono. A dinâmica entre mãe e filha estava em um ponto de inflexão. A inseparabilidade que definia a relação era agora posta em xeque. A tensão se instalava na casa dos Andrade. As finanças conjuntas de Marta e Luísa eram guardadas em um cofre. Este cofre era mantido na residência da família. O dinheiro ali depositado representava um ponto crucial na dinâmica entre mãe e filha. Para Marta, a quantia era a base de sua segurança financeira e um elemento de controle. Para Luísa, era parte de suas economias para o futuro ateliê e para sua vida independente. O acesso ao cofre era compartilhado por ambas. Luísa, ao planejar sua mudança com Rafael, decidiu levar parte das economias conjuntas. Este dinheiro seria utilizado para o estabelecimento de seu novo lar e para o investimento inicial em seu ateliê. A decisão de Luísa foi comunicada diretamente à mãe. Marta reagiu com forte oposição. Ela não aceitava a retirada do dinheiro. Para Marta, a saída do dinheiro significava mais do que uma questão financeira. Representava a perda de controle sobre a filha. Ela via a ação de Luísa como uma quebra de um acordo tácito de dependência mútua. As discussões entre mãe e filha se intensificaram a partir deste ponto. O cofre e o dinheiro se tornaram o centro do conflito. Marta expressava sua insatisfação de forma veemente. Ela usava argumentos financeiros para tentar reter Luísa em casa. A dependência emocional de Marta em relação à filha era manifesta. Ela não concebia sua vida sem a presença constante de Luísa. O dinheiro era percebido como uma ferramenta eficaz para exercer este controle. Luísa, por sua vez, defendia sua autonomia. Ela buscava sua independência financeira e pessoal. A decisão de morar com Rafael era um passo fundamental nesta direção. Levar sua parte das economias era um direito e uma necessidade para construir seu futuro. Marta interpretava esses atos como um abandono. Ela via a filha se afastando de forma definitiva. O desejo de controle materno de Marta colidia diretamente com a busca de independência de Luísa. As discussões escalaram rapidamente. As palavras se tornaram mais agressivas. A tensão na casa dos Andrade era palpável. O dinheiro no cofre deixou de ser um recurso compartilhado. Tornou-se o pivô de uma disputa irreconciliável. A relação antes descrita como inseparável deteriorava-se a cada dia. A fachada de família perfeita se desfez. A quebra de confiança era profunda. O controle de Marta sobre a vida de Luísa era agora abertamente desafiado. A situação atingiu um ponto crítico de conflito. 12 de setembro de 2023. Esta data marcou o desaparecimento de Luísa Andrade. Luísa retornou à casa da família. O objetivo era buscar pertences pessoais. Ela também pretendia acessar o cofre conjunto. Luísa queria sua parte das economias. Marta estava na residência. Uma nova discussão eclodiu entre mãe e filha. O tema central era o dinheiro. A independência de Luísa também foi abordada. A tensão acumulada explodiu. A discussão foi intensa. Após este confronto, Luísa não foi mais vista. Ninguém mais teve contato com ela. Seu paradeiro tornou-se desconhecido. Não houve rastros de sua saída. Não houve comunicação posterior. Para o mundo exterior, Luísa simplesmente sumiu. A casa dos Andrade permaneceu em silêncio.
A ausência de Luísa era agora permanente. Este dia encerrou a presença de Luísa na vida pública. A família não reportou o desaparecimento imediatamente. A polícia seria acionada mais tarde. Inicialmente, a situação parecia uma fuga voluntária. Nenhuma evidência de crime foi percebida de imediato. A verdade estava oculta dentro da própria casa. Após 12 de setembro de 2023, Luísa Andrade não foi mais vista. Os dias se seguiram ao seu desaparecimento. A polícia foi acionada. O caso foi inicialmente tratado como fuga voluntária. Não havia sinais óbvios de crime na residência. A falta de evidências de violência reforçava esta teoria. Marta Andrade manteve a fachada de mãe preocupada. Ela demonstrava aflição pela ausência da filha. Marta relatava não ter notícias de Luísa. Ela cooperava com as autoridades. Suas declarações não levantavam suspeitas diretas. A vizinhança notou a ausência prolongada de Luísa. Dona Neide, uma vizinha próxima, observava o silêncio incomum na casa dos Andrade. A rotina de mãe e filha havia cessado. Luísa não era vista há semanas. Não havia passeios ao mercado. As consultas médicas conjuntas não ocorriam. As noites no sofá estavam diferentes. A comunidade local não suspeitava de um crime. A ideia de uma fuga voluntária era aceita. Luísa havia expressado o desejo de morar com o namorado. Esta informação reforçava a tese inicial da polícia. Ninguém imaginava a verdade sombria oculta. A investigação focou em encontrar uma pessoa desaparecida. Não havia indícios de homicídio. A polícia buscava Luísa em outros endereços. Eles consideravam a possibilidade de Luísa ter se afastado por conta própria. Marta agia como uma mãe em busca de sua filha. Ela mantinha a fachada de normalidade. O bairro permaneceu alheio aos fatos. A ausência de Luísa era vista como uma fase de afastamento temporário. A verdade permanecia enterrada no quintal da família. Ninguém sabia o que a fachada de família feliz realmente escondia. O tempo mudou em 25 de outubro de 2023. Uma chuva forte atingiu o bairro. A tempestade durou horas. A intensidade da água foi incomum. O volume de chuva era elevado. A força da água impactou o solo. No quintal da casa dos Andrade, o canteiro foi afetado. A terra começou a ceder. A erosão foi gradual. Parte de um objeto surgiu. Era um cobertor. O tecido estava parcialmente desenterrado. Vizinhos observaram a cena. Dona Neide, moradora próxima, viu o cobertor. Ela notou algo estranho. A cor e a textura do tecido eram visíveis. O objeto estava enterrado no canteiro. A vizinha ficou alarmada. A presença de um cobertor naquele local era suspeita. Outros moradores também perceberam. O inusitado da situação gerou preocupação. A descoberta não era normal. Eles se aproximaram para verificar. A visão confirmou as suspeitas. Havia algo mais sob o cobertor. O choque foi imediato. A gravidade da situação ficou clara. Os vizinhos não hesitaram. Eles agiram prontamente. A polícia foi acionada. O chamado foi feito com urgência. A solicitação era para uma ocorrência grave. As autoridades chegaram ao local. Viaturas estacionaram na rua tranquila. A área foi isolada. A detetive Érica Valença assumiu o comando. Ela era a responsável pela investigação. A equipe forense foi mobilizada. A descoberta no quintal marcou uma virada. O caso de desaparecimento de Luísa Andrade mudava de status. Não era mais uma fuga voluntária. A hipótese de crime ganhava força. A verdade estava começando a emergir. O cobertor exposto pela chuva era a pista inicial. Ele apontava para uma ocultação. Havia um corpo sob a terra. A cena era de um crime. O horror se revelava no quintal da família Andrade. A fachada de perfeição estava quebrada. Os fatos eram brutais. A investigação entrava em uma nova fase. A equipe forense iniciou o trabalho no quintal da casa dos Andrade. O local do enterro foi minuciosamente examinado. Sob o cobertor exposto pela chuva, foi confirmado um corpo humano. A identificação preliminar indicou ser Luísa Andrade. A perícia coletou amostras do solo circundante ao corpo. Foram detectados traços significativos de cal virgem. A cal virgem
É uma substância utilizada para acelerar processos de decomposição. Sua presença também serve para neutralizar odores. Este achado indicava uma tentativa deliberada de ocultar o cadáver. Fibras do cobertor que envolvia o corpo foram recolhidas. Estas fibras foram submetidas à análise laboratorial. Paralelamente, investigadores acessaram fotos antigas do quarto de Luísa. As imagens mostravam um cobertor com padrões e cores idênticos. A comparação confirmou a compatibilidade das fibras. O cobertor encontrado no quintal pertencia a Luísa. Esta evidência crucial ligava o corpo diretamente à residência da vítima. A presença de cal virgem e o tipo de ocultação descartaram a hipótese inicial de fuga voluntária. A investigação mudou de status. O caso não era mais sobre desaparecimento. Tornou-se um inquérito de homicídio e ocultação de cadáver. A detetive Érica Valença coordenou os trabalhos. A cena do crime estava estabelecida. O quintal da família Andrade era agora o centro de uma investigação criminal. Os fatos eram claros. Luísa Andrade havia sido assassinada. Seu corpo foi enterrado no próprio lar. A quebra da fachada de família perfeita era completa. A verdade sombria emergia da terra. As evidências iniciais eram irrefutáveis. O corpo de Luísa jazia no quintal da casa onde cresceu. A perícia continuou a busca por mais detalhes. Cada fragmento, cada amostra, era crucial. O objetivo era reconstruir os eventos que levaram à morte e ocultação. A natureza do crime estava estabelecida de forma contundente. A investigação forense no quintal dos Andrade confirmou o homicídio. O corpo de Luísa Andrade foi encontrado. Traços de cal virgem e o cobertor da vítima eram evidências cruciais. A polícia precisava de mais. Era necessário identificar o responsável pela ocultação e pelo crime. A detetive Érica Valença direcionou a equipe. A busca por evidências se expandiu. Registros financeiros foram verificados. Contas bancárias e cartões de crédito da família foram analisados. O objetivo era rastrear a compra da cal virgem. Uma pista digital surgiu. Metadados de uma nota fiscal foram localizados. A nota registrava a compra de cal virgem. A transação ocorreu às 03h17 da madrugada. O cartão utilizado pertencia a Marta Andrade, a mãe de Luísa. Este registro digital foi fundamental. Ele conectava Marta diretamente à ocultação do corpo. A compra da cal ocorreu em um horário incomum. A ação indicava premeditação ou uma tentativa de disfarçar o crime. A equipe policial também focou em sistemas de segurança. A casa dos Andrade possuía um interfone. O aparelho registrava áudios de chamadas e conversas na entrada. A perícia técnica recuperou os dados do dispositivo. Várias gravações foram analisadas. Uma gravação específica chamou a atenção dos investigadores. O áudio continha uma voz. A voz era feminina. O tom era nervoso. A fala foi clara. A frase registrada era: "Ninguém precisa saber que ela voltou." A análise da voz indicou alta probabilidade de ser Marta Andrade. A frase era chocante. Ela contradizia a narrativa de Marta. Marta havia afirmado que Luísa simplesmente desaparecera. Ela alegava não ter tido mais contato com a filha. A gravação do interfone mudou o rumo da investigação. Ela provava que Luísa havia retornado à casa. Isso ocorreu após a data de seu desaparecimento oficial, 12 de setembro de 2023. A frase "ninguém precisa saber que ela voltou" sugeria uma intenção. A intenção era manter o retorno de Luísa em segredo. Isso levantava sérias suspeitas sobre Marta. A mãe sabia do retorno da filha. Ela agia para ocultar essa informação. As evidências começaram a se conectar. A compra da cal virgem por Marta. O áudio do interfone com sua voz nervosa. A frase sobre o retorno secreto de Luísa. O corpo de Luísa enterrado no quintal da casa. Todas as peças se encaixavam. Apontavam para a mesma direção. Marta Andrade era a principal suspeita. A detetive Érica Valença confrontou Marta com as novas provas. A mãe manteve sua postura inicial. Ela negou qualquer envolvimento no crime. As evidências digitais e auditivas eram irrefutáveis. Elas minavam a credibilidade de Marta.
A versão de fuga voluntária desmoronou completamente. A investigação agora tinha um foco claro. A mãe de Luísa, Marta Andrade, estava sob forte suspeita. As provas a ligavam diretamente à ocultação do cadáver. A implicavam no conhecimento do retorno de Luísa à residência. A negociação do dinheiro no cofre conjunto era o pano de fundo. A discussão entre mãe e filha ganhava um novo e sombrio significado. O amor materno havia se transformado. A posse gerou uma tragédia. As evidências digitais e auditivas foram decisivas. Elas expuseram a verdade por trás da fachada. A verdade sobre o que aconteceu na casa dos Andrade. A polícia tinha agora a prova necessária para agir. Em 27 de outubro de 2023, o mandado de prisão contra Marta Andrade foi expedido. A decisão ocorreu após o laudo inicial da perícia e a acumulação robusta de evidências. A detetive Érica Valença liderou a equipe que efetuou a prisão. Marta foi detida em sua residência, a mesma casa onde o corpo de sua filha foi encontrado. A ação policial foi direta e sem incidentes. Marta não resistiu. Na delegacia, Marta Andrade foi confrontada com os fatos da investigação. As provas eram irrefutáveis. A detetive Valença apresentou a Marta os resultados da análise forense. Os traços de cal virgem no quintal foram detalhados. As fibras do cobertor, compatíveis com o quarto de Luísa, foram mostradas. A nota fiscal digital da compra de cal, realizada a 03/17 com o cartão de Marta, foi exibida. Os metadados confirmavam a transação. A evidência mais impactante foi o áudio recuperado do interfone. A voz nervosa de Marta dizendo "ninguém precisa saber que ela voltou" foi reproduzida. Este áudio desmantelou completamente a versão de Marta. Ela havia mantido a farsa de que Luísa havia desaparecido sem contato. A gravação provava o retorno de Luísa à casa. Provava também o conhecimento de Marta sobre este retorno. A intenção de ocultar a presença da filha era clara. Inicialmente, Marta manteve sua negação. Ela tentou argumentar contra as evidências. Afirmou não se lembrar da compra da cal. Alegou que a voz no interfone poderia ser de outra pessoa. A detetive Valença, no entanto, apresentou os fatos de forma sequencial e inquestionável. A pressão das provas foi intensa. A versão de Marta começou a ruir. Após horas de interrogatório, Marta Andrade cedeu. Ela confessou parcialmente o crime. Sua confissão foi marcada pela tentativa de minimizar sua responsabilidade. Marta alegou que a morte de Luísa foi um acidente. Ela descreveu uma discussão acalorada. O desentendimento teria ocorrido no dia 12 de setembro de 2023. Luísa havia retornado à casa para buscar pertences. Ela também queria levar sua parte das economias do cofre conjunto. Marta narrou que a discussão escalou rapidamente. O controle materno de Marta era o ponto central. Ela não aceitava a decisão de Luísa de morar com Rafael. A ideia de perder a filha para outro lar era inaceitável para Marta. A saída de Luísa representava um abandono. Representava a perda de sua referência afetiva e financeira. A dependência de Marta em relação à filha era profunda. A questão do dinheiro no cofre exacerbou a situação. Luísa exigia sua parte. Marta se recusava a entregar. Ela via o dinheiro como uma ferramenta para manter Luísa sob seu controle. A discussão se tornou física. Marta admitiu ter empurrado Luísa. O empurrão teria feito Luísa cair. A cabeça da filha teria batido em um objeto. Marta alegou que não pretendia matar. Disse que o impacto foi fatal. A confissão de Marta detalhou os momentos seguintes. O pânico tomou conta. Ela percebeu que Luísa estava morta. O medo da prisão e do julgamento a dominou. Marta decidiu ocultar o corpo. Ela agiu sozinha. Durante a madrugada, ela removeu o corpo de Luísa. Enrolou-o no cobertor da filha. Enterrou-o no canteiro do quintal. A compra da cal virgem ocorreu para acelerar a decomposição. Seria para disfarçar o cheiro. A motivação principal, segundo a investigação e a própria confissão de Marta, não foi um ato isolado de raiva. Foi o ápice de um controle materno doentio. Marta não conseguia conceber a vida sem Luísa. O amor materno havia se transformado em posse.
A autonomia de Luísa foi interpretada como traição. A busca por independência da filha foi vista como uma ameaça existencial para Marta. A alegação de acidente foi contestada pelas evidências. As marcas de arrasto no piso da casa indicavam uma movimentação deliberada do corpo. A compra da cal virgem, em plena madrugada, demonstrava planejamento. A frase no interfone revelava a intenção de manter o segredo. Todos os elementos apontavam para um homicídio. A ocultação do cadáver foi uma tentativa desesperada de apagar os vestígios. A prisão de Marta Andrade e sua confissão parcial chocaram a comunidade. A fachada de família perfeita desmoronou completamente. A verdade revelou a face sombria da posse. O amor, quando se transforma em controle absoluto, pode levar a atos de violência extrema. O caso de Luísa Andrade se tornou um exemplo trágico dessa transformação. A investigação forense e a determinação da detetive Valença trouxeram a verdade à tona. A justiça começava a ser estabelecida. A prisão de Marta Andrade foi o desfecho de uma investigação complexa. Ela foi formalmente acusada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O processo judicial subsequente confirmou as acusações. A confissão parcial de Marta, alegando acidente durante uma discussão, não se sustentou. As evidências forenses e digitais eram contundentes. O tribunal considerou a presença de cal virgem, a compra registrada no cartão de Marta e o áudio do interfone. A intenção de Marta de ocultar o crime e o corpo de Luísa foi provada. Marta Andrade foi condenada. Recebeu uma sentença longa. Sua condenação marcou o fim de sua liberdade. Também encerrou a farsa de uma família perfeita. A justiça foi estabelecida, mas o custo humano foi imenso. A notícia da prisão e condenação de Marta devastou a família Andrade. Parentes próximos foram confrontados com uma realidade brutal. A imagem da mãe carinhosa que conheciam colidia violentamente com a figura da assassina de sua própria filha. A família se dividiu. Alguns tentaram encontrar explicações ou perdão. Outros não conseguiram conciliar o afeto antigo com a brutalidade dos fatos. A confiança foi quebrada irremediavelmente. As lembranças de uma vida em conjunto foram manchadas pela tragédia. O luto pela perda de Luísa foi agravado pelo choque da traição materna. A dor da perda foi acompanhada pela amargura da decepção. O bairro tranquilo, antes palco de uma aparente harmonia, foi abalado. A imagem de família perfeita desmoronou completamente. Vizinhos como Dona Neide e o pastor local, Augusto, expressaram choque e descrença. O caso de Luísa Andrade gerou um sentimento de insegurança na comunidade. Ele revelou que o mal pode estar oculto nas relações mais próximas e aparentemente inofensivas. A tragédia expôs a vulnerabilidade das pessoas àqueles em quem mais confiam. O legado do caso de Luísa Andrade transcendeu o âmbito criminal. Ele abriu um debate importante sobre a autonomia de jovens adultos. Luísa buscava sua independência. Ela queria construir sua própria vida com Rafael. Muitos jovens enfrentam resistência familiar ao tentar alcançar essa autonomia. O controle excessivo por parte dos pais pode ter consequências psicológicas graves. Em casos extremos, como o de Luísa, pode ser fatal. A sociedade precisa reconhecer e apoiar a transição para a vida adulta. A liberdade de escolha e a busca por um futuro próprio são direitos fundamentais. O caso de Marta e Luísa tornou-se um estudo de caso sobre os perigos da dependência emocional. Ele ilustrou como o amor, quando se transforma em posse, é destrutivo. Sinais de controle materno antes ignorados ou minimizados foram agora analisados sob uma nova luz. A vigilância constante, a interferência em decisões pessoais, a manipulação financeira. Estes são indicadores claros de um relacionamento tóxico. A história de Luísa destacou a importância de identificar esses sinais em qualquer relacionamento familiar. Amigos como Rafael e vizinhos observaram a dinâmica. Ninguém suspeitou da profundidade do problema. A fachada de normalidade escondeu a possessividade crescente. A tragédia também sublinhou a necessidade de fronteiras claras nas relações familiares.
onde termina o apoio e começa a invasão. Onde o afeto se torna aprisionamento. A linha é tênue e perigosa. O caso de Luísa alertou para o reconhecimento desses limites. A capacidade de dizer não e buscar ajuda externa é vital para a saúde mental e segurança. A falta de limites claros pode criar um ambiente propício para o abuso de poder e controle. O documentário O Mal Entre Nós questiona: até onde vai o amor quando vira posse? A resposta, no caso de Luísa, foi trágica e definitiva. A posse levou à violência. A violência levou à morte. A morte levou à ocultação do corpo. O amor, deturpado pelo controle absoluto, transformou-se em um ato de ódio brutal. A história de Luísa Andrade é um lembrete sombrio. A confiança pode ser quebrada de forma irremediável. A verdade, por mais enterrada que esteja, sempre emerge. O legado de Luísa Andrade serve como um aviso. É uma voz para aqueles que lutam por sua autonomia. É um apelo à vigilância contra o controle excessivo em qualquer forma. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que continuemos a desvendar as histórias mais sombrias, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Sua história pode ser a próxima a ser contada em O Mal Entre Nós.